destacado sobre as diferenças. Vemos e a sua forma de pensar, em quem você vai votar, vai lhe dividir, vai criar barreiras. Nós vivemos uma sociedade em que nós construímos guetos. Nós vivemos uma sociedade em que a gente tem o grupo A, o grupo B. Nós, naturalmente, gostamos de criar grupos de relacionamento, criar paredes, redomas, onde a gente vai viver de forma confortável. Nós nos habituamos, e as redes sociais estão aí para fazer exatamente isso. Criar uma bolha só daquilo que a gente gosta, só aquilo que a gente ouve. E a gente vai começando a se entrincheirar, ficar preso numa realidade onde todo mundo concorda comigo e quem discorda de mim é um inimigo. A linguagem que nós vivemos nos dias de hoje é que se alguém não concorda com você, ele é seu inimigo. Você tem que destruí-lo, você não deve ouvi-lo, você tem que se afastar. E essa realidade que a gente vê hoje na nossa sociedade não é diferente de algo que se vivia naquele tempo. Naquele tempo também havia essa disputa e esse lugar em nichos de sociedade. E dentro da igreja de Éfeso, Paulo começa a tratar sobre isso, porque ele está falando com a igreja que vivia numa cidade cosmopolita, em que haviam judeus e romanos, gregos, pessoas do norte da África que viviam ali, que estavam se convertendo, porém haviam barreiras muito claras, étnicas, de linguagem, de cultura, e que isso estava causando uma separação no meio do corpo, no meio da igreja. E Paulo, então, para ensiná-los, vai começar a falar sobre quem eles eram e quem eles se transformaram em Cristo Jesus. Mas a linguagem utilizada por Paulo, ela remete não apenas a esse momento, mas Paulo, em toda a sua sabedoria, em toda a sua capacidade, ele vai se utilizar de imagens do Antigo Testamento e de toda a lógica bíblica para falar àquele povo. É aí então que nós vamos começar a perceber que a religião cristã, ela não vem para dividir o mundo, como muitos falam. Que o cristianismo, ele vem para separar pessoas. Na verdade, a nossa fé é uma fé que pensa sempre na humanidade. Quando nós vamos olhar para várias religiões, para vários contextos, e você vai pensar, elas são muito fechadas em si, melhore a si mesmo, melhore como indivíduo, melhore como pessoa, e pouco se importa tanto com o outro ou o que vai acontecer com os outros povos. Por muitas vezes eu estava na faculdade e vivia aquele dilema deles falarem assim, não, nós amamos todas as culturas, nós não devemos interferir em cultura nenhuma, cada cultura tem seu jeito. Para quem não sabe, como eu falo sempre aqui na igreja, eu estudei humanas na faculdade, ciências humanas, e lá então a cultura era vista como algo maravilhoso, nós não devemos nos envolver. E aí eu falava assim, ei, mas tem cultura que é horrível, tem cultura que mata criança, tem cultura que crimes contra a humanidade são permitidos. E essas culturas, o que a gente faz com elas? E aí então eles ficavam naquele jogo, calma, não sei e tal. Eu falava, olha, a minha fé, ela se importa com todos os povos, com todas as culturas. Ele quer redimir, ele quer trazer para junto, formar só uma nação, transformando e redimindo a todos. E esse ato que estava acontecendo no texto de Atos, é a consumação de algo que foi predito lá no Antigo Testamento. Paulo então começa a lembrar quem era a igreja de Éfeso. Portanto, lembrem-se de que no passado, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. A primeira identificação que Paulo vai trazer dentro da história e da cultura judaica é que, olha, igreja de Éfeso, vocês que não eram judeus, vocês estavam separados de forma visível do povo de Deus. Porque o povo de Deus havia uma marca, que era a marca da circuncisão, feita em todo homem ao 8º dia. E todo aquele que entrava no judaísmo em outro momento de sua vida, tinha que passar pela circuncisão. Então havia algo externo que deixava muito claro, algo físico, que deixava muito claro quem era judeu e quem não era. Associado a isso, todo judeu tinha uma forma de se vestir, uma forma de se comportar. Havia uma separação étnica muito clara. E Paulo está dizendo para essa igreja, olha, vocês eram afastados. Lembre-se que no passado vocês, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. E Paulo começa a falar que, olha, a realidade é que quando Cristo vem, ele mudou isso. Ele começou a mudar essa realidade étnica, ele começou a falar que ele usou o povo de Israel para alcançar
toda a humanidade. E agora aquele símbolo que era externo passou a ser um símbolo interno. Tanto é que ele fala e dá ênfase que feita na carne por mãos humanas. Porque o Novo Testamento vai falar, assim como já era predito no Antigo, que Deus iria circuncisar os nossos corações. Que em algum momento na história o nosso espírito ia ser feito novo. Que em um momento na história, Deus, essa circuncisão iria ser interna. Então Paulo está falando para aquela igreja, para aquele contexto, olha, essa separação que havia física entre vocês, essa separação do povo de Deus e os povos do mundo, começou a se quebrar. Mas Paulo vai falando sobre isso exatamente para nós entendermos que nós somos diferentes, que nós levantamos esses muros, mas que esses muros devem ser derrubados. E ele então começa a argumentar e começa a se utilizar de palavras e explicar essa relação de como era a realidade do povo que estava longe. E ele diz: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui Paulo então descreve a realidade nossa, a realidade de todo aquele que não havia nascido como judeu. Todo aquele que não havia sido como judeu estava nesse grupo de pessoas. Pessoas que estavam sem Cristo, não havia um Messias, não havia um Salvador. Pessoas que estavam separados do povo de Israel. Pessoas que estavam estranhos às alianças, ao Antigo Testamento, à história de Moisés. E esse grupo de pessoas não tinha esperança, estavam sem Deus. Não que Deus não existisse, mas para elas o Deus verdadeiro não era uma realidade. E aqui o que Paulo vai ecoando, e quando a gente vai voltando na Bíblia, e vai vendo como a Bíblia se coloca para nós, lá no começo da história sempre foi muito claro que Deus havia duas populações desse mundo. A semente que iria trazer Cristo, e a semente da serpente, dos povos que não iam ser escolhidos por Deus, iriam ouvir o Evangelho. Então, se você nunca leu, mas se você ler Gênesis 1 ao 11, você vai ler uma história global. Vai sempre falar de toda a população do mundo. As histórias são sobre todo mundo, mas mesmo ali, em Gênesis de 1 a 11, é falado sobre duas populações, sobre dois povos que vão surgindo. Mas a partir de Gênesis 12, é dito assim, Deus fala, olha, eu criei a humanidade se recusou a se relacionar comigo. A humanidade decidiu viver longe de mim. A humanidade decidiu viver aos seus próprios olhos, viver adorando as suas próprias divindades, decidiram viver afastados de mim. Então, em Gênesis 11, para quem não lembra da história da Bíblia, fala sobre a Torre de Babel, em que Deus separa todos os povos, todas as etnias. E ali, então, Deus olha e fala, olha, eu queria salvar todo mundo. Eu estava querendo ver se vocês iam ter algo de bom, mas não está dando certo. Eu vou ter que me envolver, eu vou ter que entrar na história e eu vou ter que salvar a humanidade, já que ela não consegue sozinha. E lembrem-se, meus irmãos, do que a gente leu e pregou nos domingos passados. Esse plano, essa ideia, essa construção já estava na eternidade. Quando Deus veio a situação, Ele fez, eu vou salvá-los. Só que Deus escolheu um caminho para salvar. E Ele não escolheu o melhor dos povos, o mais poderoso, uma grandiosa nação no Oriente Médio, não. Deus, em sua livre e espontânea vontade, decidiu escolher Israel. E decidiu se revelar a Israel. Então, em Gênesis 12, se você for ler Gênesis 12, quando você vai lendo Gênesis 12 e vai fazendo a trajetória, a partir de Gênesis 12 surge um personagem novo na história, que é Abraão. E Abraão, então, surge exatamente sendo esse que faz parte do povo, sendo esse que faz parte da promessa. Mas se tinha o povo de Abraão, tinha um povo que estava longe de Abraão, que não fazia parte desse contexto. Mas entender essa perspectiva e perceber que o que Paulo está falando aqui, que olha, tudo começou lá atrás. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em Gênesis, nessa história, quando começa a falar sobre Abraão, uma promessa é dada a Abraão. Talvez você não lembre, mas a promessa dada a Abraão é: Abraão, vou lhe abençoar, vou multiplicar toda a sua descendência e vocês serão bênção para todas as famílias da terra. Para muitos autores, o nosso Deus sempre foi um Deus missionário. Sempre foi um Deus que enviava, sempre foi um Deus que sempre olhou para a humanidade e estava conduzindo toda a história para resgatá-la no final. Então, no capítulo 22, nós temos uma história muito importante na vida de Abraão, que vai falar sobre isso, sobre essa promessa, mas a promessa que ecoava do Antigo Testamento é:
o povo de Israel foi chamado, vocacionado por Deus para se multiplicar, para abençoar toda a terra. E por que eu digo que essa era a mentalidade de Paulo quando ele escreve a carta de Éfeso? Exatamente por conta dessa linguagem. Porque Paulo sabia que Deus havia escolhido o povo de Israel, e o povo de Israel conhecia o Salvador, ouvia falar que Deus iria salvar, tinha todas as promessas, conhecia o Deus verdadeiro, e todas as outras culturas estavam distantes, estavam longe. Só tinha um vislumbre, só tinha um eco daquilo que eles ouviram no passado. Mas eles não podiam se chegar a Deus, eles estavam longe da lei, longe da promessa. E essa era a nossa situação. Mas Paulo começa a conduzir e falar exatamente que o propósito de Deus nunca foi criar uma humanidade dividida. Nunca foi criar um mundo que vivesse em hostilidade um contra o outro e contra Deus. O propósito de Cristo e o propósito de Deus na história da revelação sempre foi Deus conduzindo a história para unir os povos. Sempre foi para que Israel fosse bênção para todos. Que esse muro que foi construído por conta do povo, e que Deus criou um povo santo, separado, mas o propósito da separação sempre foi alcançar todos. É quase que não faz tanto sentido, porque Deus falava, olha, já vocês têm que ser diferentes de todo mundo. Mas para quê? Para alcançar todo mundo. Olha, Israel, vocês têm que ser diferentes de todos, mas para quê? Para que todos venham e orem e conheçam a Deus, o Deus verdadeiro. E quando nós começamos a perceber a Bíblia nesse formato, nós começamos a perceber que em toda a revelação, Israel, no Antigo Testamento, sempre dava vislumbres daquilo que ele almejava. Porque o tempo todo na história, e nós temos feito isso de forma cronológica, a gente vai lendo, a gente sempre vai se esbarrar por histórias de pessoas de outros povos que chegavam e entravam em Israel e diziam, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Senhor e eu quero servi-lo. Quantos homens foram alcançados, meus irmãos? Lembre do profeta que tem na Bíblia chamado Jonas. Jonas é um profeta de Israel, que servia dentro do reinado de Israel, que servia aos reis de Israel, que um dia Deus chega para ele e fala, Jonas, vai para Nínive, a cidade pior que tem aqui ao redor, vai para lá, prega a destruição deles. E Jonas fala, não, Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso, mesmo eles não sendo o povo de Israel, mesmo eles não tendo a lei, mesmo eles não tendo nada, o Senhor é misericordioso, o Senhor ama de uma forma que a gente não entende, eu não quero ir. Porque para Jonas ele tinha uma barreira cultural muito forte, ele falava, eles são maus, eles são ruins, eu não quero que eles encontrem o perdão em Deus. Mas Deus fala, não, Jonas, sai daí e vai lá. Então em todo o Antigo Testamento nós vamos vendo vislumbres de pessoas que chegam e que alcançam todos os povos. E Paulo então vai falar, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo então conduz a história e aponta, olha, Cristo Jesus é a consumação desse plano de Deus. Foi Ele que quebrou essa separação e o próprio Cristo. Quando lembramos sobre sua genealogia, que Mateus coloca, que Lucas vai deixar claro, e coloca algumas pessoas que são diferentes, vai falar sobre Raabe, que faz parte da família de Jesus, uma prostituta de outro povo. Vai falar sobre Ruth, uma mulher também que era de outro povo. E dentro da própria genealogia de Jesus são inseridos mulheres, que não era comum, e mulheres de outros povos, que era mais incomum ainda, para mostrar que até mesmo no sangue, na genealogia de Cristo, o objetivo de Deus sempre foi alcançar todos os povos, tribos, línguas e nações. Isso, meu irmão, eu espero que comece a conduzir você e levar o seu coração para pensar se você tem barreiras para se relacionar com pessoas, se você tem construído muros ao seu redor, se você tem colocado a sua vida em xeque e dito, não, eu só vou me relacionar com quem eu gosto, com quem pensa igual a mim, com quem concorda comigo, ou o seu coração está cheio da mensagem de Cristo, e você lembra que você tem que alcançar todo tribo, língua, povo e nação. Você tem que fazer o movimento, não são eles que têm que vir até nós. Alguns autores falam que no Antigo Testamento a força, agora não sei se eu vou lembrar aqui corretamente, centrípeta é para o meio, correto? Então falei certo? Centrípeta, aí o outro nome que agora não vou lembrar, centrífuga para fora, que no Antigo Testamento a força é centrípeta, que o povo tem que vir até Israel, que os povos têm que vir, mas o Novo Testamento a lógica é completamente outra, é agora vão. Eu não quero ninguém em Jerusalém, eu quero que vocês alcancem
todos os povos. Eu quero que agora que vocês cheguem a todas as nações. E a pergunta que fica para nós, indivíduos hoje em Petrópolis, é: você tem olhado para seu vizinho dessa forma? Você tem olhado para o seu chefe dessa maneira? Você tem olhado para as pessoas que estão ao seu redor, lembrando que você foi enviado por Deus para quebrar um muro de separação e falar para eles que pode haver paz? Essa mensagem ela é forte para hoje, porque, repito, nós estamos vivendo num tempo em que querem nos dividir, em que querem nos separar, em que querem que nós pensemos diferente, em que querem que as igrejas se dividam, e que cada um lute um contra o outro. Nós vivemos um momento em que tudo é levantado, é homem contra mulher, é pai contra filho. Nós vivemos exatamente aquilo que já foi profetizado, e a nossa sociedade está fazendo isso cada vez mais forte. A pergunta que é: nós lembramos que em Cristo, pelo seu sangue, nós fomos aproximados de uma forma total e nova, porque Ele é a nossa paz. E aí os autores vão se dividir. Eu, mais uma vez, fico com os dois lados, porque alguns vão falar que essa paz que Paulo está falando é a paz diretamente, a paz vertical com Deus, que todos os povos estavam afastados de Deus, e Cristo é a nossa paz com Ele. Mas eu também sou mais da linha de entender que Paulo está falando muito sobre questão étnica, sobre a confusão e o problema interno entre nós de forma horizontal. E quando ele fala que nós podemos alcançar a paz, é também a paz uns com os outros, de conseguirmos nos relacionar, de conseguir pensar diferente e ter o mesmo Cristo. Esse é o lugar, e ele vai falando de dois povos, eles fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Paulo fala isso porque ele sabia que o judeu orava: Senhor, muito obrigado, porque eu nasci judeu, porque eu nasci homem, e porque eu não nasci mulher e nem cachorro. Essa era a oração do judeu. O judeu, ele realmente era alguém extremamente bairrista, extremamente xenofóbico na linguagem nos dias de hoje. Ele não dizia: Senhor, muito obrigado que eu nasci judeu, não sou gentil como aqueles outros. Quantas passagens na Bíblia a gente vai ler, passagens sobre isso, dessa separação. Paulo vai dizer: olha, esse muro que havia, Deus derrubou, Deus quebrou. E isso ecoa mais uma vez o Antigo Testamento. E aqui eu vou tentar ser rápido, profundo, não sei se eu vou conseguir chegar onde eu queria, mas quando a gente estuda sobre isso, eu sempre fico falando: poxa, essa imagem é tão bela que às vezes a gente não vê na Bíblia. Eu preciso falar para todo mundo ver como a Bíblia é maravilhosa, como ela é conectada. Porque Cristo Jesus faz isso, Ele faz através do seu sangue, Ele faz através da paz. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Aqui, mais uma vez, ele aponta, e vários autores também concordam, que ele não aboliu a lei toda, mas ele aboliu toda a lei cerimonial, tudo aquilo que afastava do relacionamento com Deus, tudo aquilo que nos afastava e que fazia parte dessa distinção, porque só o povo judeu tinha um templo para sacrificar, tinha os animais para fazê-lo. Mas através da cruz ele separa, ele une novamente, ele acaba com essa separação. E eu gostaria que nós lembrássemos de Gênesis 22. Se você não lembra dessa história, se você já entrou numa igreja, ou mesmo que você não tenha entrado, talvez você já ouviu a história de Abraão e Isaac, em Gênesis 22, em que Deus dá um filho da promessa a Abraão. Isaac nasce, e Deus chega para ele e fala assim: Abraão, eu quero o teu filho. Quero saber agora, eu quero provar seu coração e eu quero seu filho. Abraão, então, é dito no texto que ele vai para as montanhas de Moriá, na região de Moriá. Ele sobe uma montanha, e nessa montanha, então, ele faz um holocausto, ele prepara para colocar o seu filho. Ele começa a preparar o lugar para matar seu filho, para sacrificá-lo a Deus. E em todo momento Abraão tinha convicção que Deus de alguma forma iria fazer voltar os dois. Ele não sabia como iria acontecer, mas ele tinha convicção que Deus é poderoso para cumprir sua promessa. E quando chega lá naquele lugar que ele está pronto para matar seu filho, ali então acontece que aparece um anjo, e o anjo diz: Abraão, não faça isso. Deus já providenciou um cordeiro, e um cordeiro então é encontrado. Pega-se o cordeiro, sacrifica-se o cordeiro naquela montanha, ao redor, na região de Moriá, e Abraão diz que o nome daquele monte será Deus Proverá. E aí você fica pensando: pastor, o que é que isso tem a ver com a carta de Éfeso? O que é que isso tem a ver com o texto que a gente está lendo? Abraão, 1000 e tantos anos atrás, por quê? Que conexão é essa?
Naquele momento, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu vi que você acredita, sim, eu vou prover salvação através do sangue. E logo em seguida, o que Deus fala para Abraão, final do capítulo 22, Abraão, farei de você, ele repete a promessa: vou multiplicar os seus povos, vou fazer você ser grande para abençoar todas as famílias da terra. E aí, a conexão está, meus irmãos, porque Jesus, na cruz, ele é crucificado no monte, na região de Moriá. E muito se fala, autores falam que exatamente Abraão faz daquele lugar, mas não identifica geologicamente, porque se ele fala, olha, o monte de Moriá é o monte mais alto, à esquerda tal, o que é que iria acontecer com o povo religioso? Gente, vamos lá construir um templo nesse lugar, porque esse templo é especial. Mas muitos autores vão falar que desde o começo, Deus já tinha propósito no seu coração, de que na mesma montanha, onde muito provavelmente Isaac iria ser oferecido, agora o Cordeiro de Deus iria ser oferecido. E a montanha que nós conhecemos como Gólgota, a montanha da caveira, muito provavelmente é a mesma montanha em que Isaac foi colocado como sacrifício. E nessa mesma montanha onde Deus havia prometido que Israel iria ser bênção para todos os povos, Cristo morre e com seu sangue nos une. Com seu sangue nos traz paz. Com seu sangue ele cumpre a promessa dita a Abraão, que iria salvar Abraão e queria abençoar todos os povos, porque ali Cristo está dizendo, não há mais barreira. Todos podem chegar a Deus agora. É essa realidade, essa nova humanidade que tem que fazer em nós, meus irmãos, derrubar toda a barreira em nosso coração e nos relacionar em Cristo, por Ele. Entender que esse é o nosso chamado, orar por cada povo, tribo, língua e nação, para que seja alcançado pelo Evangelho. Mas olhar também hoje ao nosso redor, porque nós vivemos separados, porque nós criamos guetos, porque nós criamos barreiras. E se nós somos cristãos, nós temos que fazer todo esforço, porque Paulo ele não apenas falava, mas ele vivia isso. Porque Paulo fala, quando estava com judeu, me comportava como judeu, como gentil, como da lei, com a lei, com fora da lei, fora da lei. Eu me fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. E às vezes nós não estamos dispostos a abrir nossa casa para tomar o café com alguém. Às vezes a gente não está disposto a ouvir a pessoa lá falar que o político dele é bom, é maravilhoso, e você ficar tendo que ouvir e tal, mas no final você conseguir puxar uma conversa. Às vezes a gente não faz e não se relaciona com pessoas ao nosso redor, a gente não se esforça de forma real para nos conectar com as pessoas ao nosso redor. Meus irmãos, é vão, não é sentar e dizer assim, não, Deus que envia eles para mim, não. A linguagem bíblica, nós somos esse povo que uniu, que podemos na igreja estar com todos, porque Deus alcançou a paz. Nós, como diz no capítulo anterior, que éramos inimigos de Deus, por natureza, merecedores da ira, alcançamos paz. Reconciliou ambos em um só corpo, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Na cruz, vai ecoar palavras de outra passagem de Paulo, não há mais judeu nem gentil, homem nem mulher, agora todos são um só, em Cristo Jesus. Isso para nós, meus irmãos, deveria fazer o nosso coração pensar na nossa realidade local e olhar para a realidade distante, olhar para os outros povos, olhar para que Deus alcance, olhar para que Deus vá. É essa a alegria que Paulo está falando, olha, nós estávamos longe de Deus, mas Deus nos trouxe. Como nós podemos tratar ainda com divisão? Eu sou um verdadeiro, até tive uma briga familiar recentemente, porque estava criticando o projeto de várias igrejas brasileiras nos Estados Unidos. Muitas pessoas olham com bons olhos esse movimento de igrejas surgindo nos Estados Unidos, para o público brasileiro, eu sempre falo, não, é maravilhoso no começo. Eu acho muito boa a ideia no começo, porque o brasileiro está lá, às vezes não sabe a língua. Mas eu fui nos Estados Unidos e eu sei que a igreja americana fala dela mesma e diz assim, nós somos um dos problemas que é a raiz da nossa fé americana, dentro da igreja, é a segregação racial. Aí, chega a igreja de outros povos que tem vindo para os Estados Unidos e aí o que é que elas fazem? Segregam de novo. Aí eu fui para uma igreja onde tinha missionário, todo mundo na mesma região. Um missionário para o leste europeu, missionário para asiático,
missionário para hindu, missionário para brasileiro, para latino, e na minha cabeça eu ficava, poxa, mas a igreja é para estar todo esse povo no mesmo lugar, é para estar todo mundo buscando o mesmo lugar, estar no mesmo culto. Mas as igrejas muitas vezes absorvem isso, e a igreja americana falava isso. Eu ouvi de um pastor americano falando, olha, quando eu casei com minha esposa que é branca, me tiraram da igreja. Eu deixei de ser pastor na igreja local, de tão forte que a segregação lá é. E as igrejas brasileiras vão, e eu oro a Deus para que eu esteja errado, e elas tenham esse ímpeto de acolher, de ser transcultural, de ser uma igreja internacional, e não vá e caia no mesmo pecado que a igreja americana caiu, de falar assim, não, tem a igreja de branco, tem a igreja de latino, tem a igreja de negro. É olhar para isso e entender que nós, como igreja no Brasil, fazemos a mesma coisa, não nesse nível étnico, racial, mas fazemos muitas vezes de forma social, para falar, não quero me envolver com pessoas de outra classe, não quero me envolver com pessoas que pensam um pouco diferente, não quero andar junto de pessoas que têm uma visão que não concordam tanto comigo, eu quero viver só no meu grupo, só do meu jeito, todo mundo tem que pensar igual a mim. Nós vamos criando essas barreiras, meus irmãos. E a pergunta hoje, que ecoa do texto para nós, que Paulo estava falando para a igreja de Éfeso, é: todos vocês são uma em Cristo, e Cristo tem que ser maior do que a inimizade natural que havia entre vocês, porque agora a paz com Deus e a paz com outros. Paulo então vai deixando muito claro, e vai falando que esse é o propósito. Me ajude aqui a passar. Esse é o propósito, esse é o alvo da passagem. Quando ele vai falando, ele vai deixando muito claro, e quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Aqui, Paulo ecoa a palavra do texto de Isaías, exatamente dessa profecia, que o profeta havia falado muito tempo antes, que Deus iria vir um tempo, e que ele iria anunciar paz aos que estavam longe, e paz aos que estavam perto. As palavras de Isaías ecoam a mentalidade que sempre foi de Deus. A igreja foi feita para alcançar todos os povos, todas as tribos, línguas e nações. Esse é o nosso chamado, na igreja local e na igreja global. Não deveria haver nenhuma barreira entre gerações, entre culturas, pessoas de diferentes opiniões, diferentes histórias. Todos são considerados agora unidos. Eu sou muito feliz com a igreja que temos, que tem várias culturas aqui do nosso próprio país, celebrando, estando junto, com várias formas de pensar. Estávamos aí debatendo o que é realmente cuscuz. Hoje vocês conheceram o verdadeiro, que é o amarelo salgado, tá? O outro é uma cópia aí que inventaram aqui no Sudeste. Não sei quem fez isso. Não, eu estou deixando só claro o que é cuscuz. Mas é muito belo ver isso, que a gente pode estar aqui, que a gente pode estar celebrando junto, comendo cuscuz, e eu já comi esse cuscuz que vocês chamam de cuscuz, e é bom também, só não é cuscuz. Mas essa barreira não pode nos impedir de nos relacionar, de chegar assim, não, eu ouvi esse sotaque, eu não quero ouvir quem ele é. Ah, não, ele pensa de outro jeito, ele veio com outra história, então eu não quero andar junto. Isso não pode ser uma barreira. Na verdade, na igreja, isso tem que ser visto. Pessoas de diferentes classes sociais servindo igual, sendo tratadas iguais. Pessoas de diferentes culturas, raças, cores, na igreja, sendo um só corpo. É isso que Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Vocês são um. Porque Cristo, na cruz, conseguiu essa união, cumprindo aquilo que já havia sido dito lá atrás, agora Ele consumou. Porque por meio deles, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Essa é a graça. Em Cristo agora nós somos um. Essa é a maravilha. É isso que nós temos de lembrar quem éramos e quem somos hoje. Esse é o nosso propósito e objetivo, quebrar essas barreiras e nos unir. Sermos um só povo, uma só nação. E é maravilhoso porque Deus, na sua palavra, quando Ele fala e diz assim, olha, alcancem todos os povos, vão e se espalhem. Paulo e João, quando falam em Apocalipse, poderia falar sobre a imagem do céu. E falar assim, não, no céu tem todo mundo. É uma palavra que ele poderia usar, todo mundo. Mas ele fala assim, olha, no céu tem gente de todo tribo, língua, povo e nação. João faz questão de deixar claro que no céu,
todos os povos, tribos, línguas e nações vão estar lá celebrando a Deus. Essa imagem é a imagem bíblica. É a imagem de um Deus que se importa com toda a humanidade. É um Deus que olha e fala, eu vou resgatar cada um ali, cada povo, tribo, língua e nação vai ter seu representante lá na glória. É muito maravilhoso. Lá nos Estados Unidos eu tive o privilégio de ver um pouquinho disso. A igreja lá que a gente foi visitar é uma igreja missionária, que tinha missionário, como eu falei, do leste europeu. Tinha gente lá, quando a gente estava lá, que estava começando a guerra na Ucrânia. E eu estava lá falando com esses pastores que eram missionários na Ucrânia e na Rússia. E a pergunta que todo mundo fez, vocês vão voltar? Aí eles falaram, claro. A gente vai fazer o quê? Vai abandonar nossa igreja lá? A gente vai voltar para lá, vai pregar o evangelho. E eu tive o privilégio de cantar com eles na igreja. E foi muito legal, porque existem algumas músicas que elas são traduzidas em todas as línguas. Então cantava em inglês, aí eu cantava em português, aí o latino cantava em espanhol, aí o pessoal cantava lá, cada um foi cantando e a gente ficava olhando assim, e cada um na sua língua natal cantando o mesmo hino. E eu fiquei, Senhor, que maravilha, que privilégio, poder estar num culto e olhar para o lado e ver cada povo, tribo, língua e nação, celebrando e louvando a Deus. Era muito engraçado, porque a participação na hora da pregação, os latinos ficam em pé, bate palma, comunidade negra americana dando glória a Deus. Aí você viu o outro lá sentado o tempo todo anotando cada detalhe, que era de outra cultura, que era de outro jeito, mas todo mundo ali louvando ao Senhor. Essa é a imagem da igreja. Mas, como falei, eu vou tentar unir duas visões, porque Paulo usa a ideia do povo, do corpo, disso. E vai falando, e ele vai aproximar, porque ele vai falar agora não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso é maravilhoso demais para nós. Que mais uma vez eu repito, nós deixamos de usufruir dessa realidade, que hoje a gente faz parte do povo de Deus. Hoje a gente faz parte da família de Deus, a gente tem como irmão Cristo Jesus. E a gente não aproveita desse privilégio de ter um Deus que nos ouve, que nos ama. E tem um bocado de gente aí que não sabe dessa realidade, que vive o tempo todo atormentada, procurando um significado, procurando uma razão para viver. Mas a Bíblia vai deixar claro que nós, quando chegamos em Cristo, nós nos tornamos parte de sua família, concidadãos, agora cidadãos. Se antes estávamos sem povo, agora somos povo de Deus. Se antes estávamos longe de Israel, agora somos como uma figueira brava, colocada, enxertada no povo, e somos só um povo, uma só nação. Mas Paulo também vai usar outra imagem, que era símbolo da separação, porque quando ele vai falar que agora somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, a imagem que Paulo quer trazer agora é do templo. E o templo era o símbolo máximo da separação de Israel com outros povos. Porque era no templo que a presença de Deus se fazia presente e ele estava no meio de Israel. Só Israel tinha acesso ao Deus verdadeiro. Mas quando Paulo fala que, olha agora vocês, igreja de Éfeso, com judeu e gentil, estão sendo fundados, estão sendo construídos para serem esse templo, esse novo edifício. E aqui, mais uma vez, um detalhe, não vou me aprofundar, mas que deixe muito claro, essa é a linguagem do Novo Testamento inteira, que os apóstolos e profetas são aqueles do Novo Testamento que ali surgiram, os 12, e os profetas daquele primeiro século, aqueles que pregaram o Evangelho, sobre que falavam sobre a mesma doutrina, sobre a mesma verdade, e que Cristo era a pedra angular. E aí tem duas imagens que a gente pode usar, mas as duas são verdadeiras. Pode ser a pedra angular, que é a pedra que fica no meio de uma construção em arco. Se a gente vai construir um arco, os pedreiros e engenheiros aí vão concordar, se vai construir um arco, ele tem uma pedra aqui do meio, sem ela o arco não se forma. Essa pode ser uma imagem da pedra angular, mas outros também vão falar que a pedra angular poderia ser a pedra do chão, de fundamento, sobre Cristo que estava estabelecido, até porque a linguagem também, em outras passagens de Paulo, que nós estamos sendo edificados sobre Cristo. Então deixar muito claro que a Bíblia é sempre evidente que o fundamento da igreja não é um apóstolo, nem os apóstolos, mas Cristo. Mas o grande ponto é que a igreja de Éfeso agora, ela se uniu. E nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Se antes Deus estava distante,
Deus não podia habitar em nós. Nós éramos inimigos de Deus. Agora Paulo está falando, vocês não só são amigos de Deus, famílias dele, mas ele habita no meio da igreja. Ele habita no meio de vocês. Ele habita em vocês. É uma imagem maravilhosa, porque, mais uma vez, se você ler a Bíblia toda, você vai perceber quando vai chegando ali no final do primeiro exílio, segundo exílio, dos primeiros profetas e dos segundos profetas, a imagem é exatamente do templo de Deus se esvaziando, Deus dizendo assim, olha, eu não aguento mais viver no meio de Israel, vocês são maus, vocês são pecadores. E uma das imagens dos profetas é a visão da Shekinah, da presença de Deus saindo do templo, e Deus falando assim, eu não aguento mais habitar junto de Israel, vocês são pecadores demais, eu vou embora, não vou mais habitar no meio de vocês, e a presença de Deus vai. E o profeta fala, então agora estamos perdidos, Deus não está mais em nós, agora realmente se a presença de Deus sair de nosso meio é o nosso fim. Mas é então que as profecias falam, não, mas um dia virá o tempo em que Deus irá habitar no nosso meio de novo. Um dia virá o tempo em que Ele não vai habitar mais em prédios, mas vai habitar dentro de nós. E isso é a mensagem de Éfeso, esse tempo chegou, esse tempo é agora. E isso é mais uma vez maravilhoso demais, e a gente não percebe isso. O Deus, Criador do Universo, habita em nós. E a gente às vezes não entende isso, não aproveita disso para ter força, para ter esperança. Porque lembre-se, Paulo fala para a igreja de Éfeso, antes vocês viviam sem esperança, sem um futuro, sem um propósito. Mas agora vocês têm esperança do Deus Todo-Poderoso que ama vocês, que vai usar a vida de vocês para alcançar todas as nações e redimir esse mundo. Esse Deus está com você hoje, em toda a sua vida. E às vezes a gente é ansioso, é medroso, não tem coragem, não faz, acha que não é amado, tem crise de identidade, esquece que a gente é filho de Deus, co-cidadão dos santos. Essa imagem maravilhosa, nele também vocês estão sendo edificados, juntos com outros, para serem morada de Deus no Espírito. Paulo então termina culminando, olha, o templo era o símbolo de separação. O próprio templo de Israel era construído de uma forma que tinha vários pátios, onde podiam se acessar. E o templo de Herodes havia o pátio dos gentios, que eram dos judeus prosélitos, que eram de outras culturas, mas se converteram ao judaísmo. Mas para deixar muito claro que eles não eram 100% judeu, era como se estivesse aqui, vocês assistindo o culto aqui, e do lado de lá da porta tivesse outro grupo de pessoas, vendo o mesmo culto. Só quer deixar claro, não, esse aqui é o povo de Israel, aqui é quem gosta do judaísmo e quem se converteu. Era assim o templo do templo de Herodes. O pátio da igreja dos judeus e o pátio dos gentios. Então, quando ele fala essa imagem, quando ele diz isso para o povo de Éfeso, é muito poderoso. Ele está quebrando a inimizade física que havia e está falando de uma realidade espiritual nova do Novo Testamento. Que agora, se antes Deus nos via como inimigos, pensem na sequência de Éfeso, gente. Ele falou, olha, nós éramos inimigos de Deus, merecedores da ira. Agora Deus habita dentro da gente. Que transformação. Então, meus irmãos, a realidade que fica é o que tudo isso fala para nós hoje. O que essa verdade maravilhosa e poderosa da carta de Éfeso, que fala desse Deus que quebra todas as barreiras, impacta hoje a nossa vida. É mais uma vez nós olharmos para esse Deus e falar, que muro nós levantamos. Que barreira a gente tem criado. Muitas vezes eu poderia me colocar nesse lugar e falar assim, não, para padrões nordestinos eu sou tímido. E aqui no Nordeste eu fiz o teste, aqui no Sudeste eu fiz o teste e Deus que eu sou extrovertido. Aí eu falei, no Sudeste talvez, lá no Nordeste eu sou o mais tranquilo que tem. Mas eu poderia chegar e falar assim, não, Deus me fez desse jeito, que não falo muito com as pessoas e tal. Eu tenho que pregar o Evangelho. Deus olha para mim e fala, olha, dê seu jeito, não importa, eu sei que você não gosta de falar com as pessoas, mas descubra. E graças a Deus, recentemente começou um futebol, eu falei, chegou finalmente a minha ferramenta de me relacionar com outras pessoas, num ambiente controlado que eu gosto, que é o futebol. E eu estou indo para o futebol com um único desejo, eu tenho orado toda vez antes de ir, Senhor, me ajuda a me relacionar com essas pessoas que eu nunca vi na vida,
e que um dia eu possa proclamar o evangelho para elas. Esse é meu propósito. Às vezes eu vou pensar, é porque o senhor gosta, pastor. Gente, eu descobri que eu tenho 33 anos, mas meu corpo tem 160. Eu estou sofrendo muito. Termino o futebol, parece que eu fui espancado. Mas eu falo, não, eu vou, porque eu quero estar lá. Eu quero que as pessoas vejam como é que é um pastor jogando. Eu quero que as pessoas vejam quando fala assim, trabalha com o quê? Sou pastor. Que legal, eu vou poder falar da minha fé. Esse é o meu objetivo, não é porque eu estou afim, não é porque eu gosto, porque infinitamente eu preferi estar em casa, vendo TV, na rede, se possível. Mas é entender que nós fomos chamados para quebrar todos os muros e fazer isso de forma proposital, porque naturalmente a gente cria barreira. Então, meu irmão, pense como você vai alcançar seu vizinho, como você vai alcançar pessoas em Petrópolis, como você vai alcançar sua família, como você vai quebrar as barreiras que você construiu. Não falo com essa pessoa, ela pensa diferente de mim. Meu irmão, pregue o evangelho, ame ela, tá bom, não debate sobre aquele tema, mas leva um bolo. Poxa, a gente não concorda em nada em política, mas eu garanto que os dois gostam de tomar café, não é possível. Toma um café, quando for entrar nesse tema, muda. Mas prega o evangelho. Quebrem as barreiras que há em nós, que a nossa igreja possa proclamar. Comece a orar, meus irmãos, para que a igreja alcance todos os povos. Nós vamos ter, se Deus quiser, a oportunidade de receber missionário da PMT aqui. E eu fiquei muito feliz, porque vai ser uma forma de nós conhecermos uma família missionária. E eu estava pensando com isso e refletindo, talvez se você nunca pensou, eu penso. O que faz uma pessoa que nasceu no Brasil se converter e ela falar assim, sabe uma coisa, eu vou morar na Índia para pregar o evangelho. Eu fico, meu Deus do céu, isso só pode ser uma obra sobrenatural, porque não faz sentido você se converter e você abrir seu olho e falar, Deus me chamou para ir para a Índia. Eu fico, Senhor, nos abençoa para a gente ajudar esse coração, porque eu não tenho essa coragem. Quase que a gente foi, né? Na época do seminário eu ainda falei, vou orar, estão falando aqui que dá para ser missionário na Índia. A Estela falou, opa, acho que não, vou orar mais. Porque já desde o namoro eu falei para ela, se Deus me chamar, eu vou para onde for. Mas gente, eu conheci uma família que o cara acordou junto com sua família, com criança pequena e falou assim, sabe uma coisa? A gente precisa plantar uma igreja na Mongólia. Gente, na Mongólia só tem 3 cidades. Todo o resto é deserto e 80% da população é nômade. É uma família sair do Brasil e falar assim, a partir de agora eu vou ficar correndo atrás da minha igreja, literalmente correndo. Comprou um trailer, vai ter culto, pastor, onde é que é o culto? 40 quilômetros, coordenada tal, no meio do deserto. Lá vai o pastor lá, vamos lá fazer o culto. Nômade. Como eu posso falar que o nosso Deus não está disposto a quebrar e alcançar todo o povo, tribo, língua e nação? E a pergunta é, como nós temos apoiado esses nossos irmãos? Seja orando, seja financiando. A gente às vezes esquece, a gente fica preso no nosso muro, no nosso contexto. E a gente esquece de orar pelo Davidson, que está lá plantando igreja no interior da Bahia. E clamar que o Senhor abençoe, que o projeto vá a fundo. Gente, tem gente lá que não tem igreja. Um dia desse eu estava vendo o Davidson num barco, indo de ilha em ilha, não sabia nem que tinha ilha no São Francisco, mas tem umas ilhotas lá na Bahia, no São Francisco, que moram pessoas, e tem que chegar o evangelho lá, e não chegou. O nosso país hoje, meus irmãos, existem povos dentro do nosso país que não foram alcançados. Existe uma comunidade inteira de ciganos, que moram no Brasil e não são alcançados, porque o cigano é um povo, não é uma nação, mas é um povo que vive em qualquer lugar, e ele tem uma cultura própria, tem uma religião própria, tem uma forma de viver própria, vivem no Brasil e a gente não alcança. Existem tribos indígenas que a gente ainda não chegou, e a pergunta é, nós temos orado por isso, clamado ao Senhor, o Senhor alcança. Meus irmãos, como eu falei, quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, eu posso pregar para vários lugares, eu não quero fazer isso, eu quero tentar travar um alvo, para que a gente saia daqui com algum propósito. E o propósito então, meus irmãos, que eu quero muito hoje, que nós possamos fazer e clamar ao Senhor, é lembrar que Deus está formando um novo povo, um povo que não vê barreiras,
um povo que vê oportunidades para criar pontes, um povo que se importa com a dor do outro, que se esforça para alcançar o outro, que está querendo criar um só povo, uma só nação. Que agora, meus irmãos, que nós vamos chegar e participar da ceia do Senhor, que você faça o exercício de se perguntar. Eu já falei aqui para quem é mais antigo, eu tinha um pastor lá em Recife que ele não acrescentou nenhum elemento à ceia, mas ele acrescentou uma pergunta no momento da ceia. E ele sempre perguntava assim para a gente: quantos deixaram de receber os elementos? Aí, numa igreja normal, faz assim, né? Olha para o lado, vê se alguém faltou os elementos. Mas ele ensinou a gente, para toda vez a gente responder, milhares e milhares. Para que toda ceia a gente lembrasse que existem pessoas que estão no mundo, que ainda não cearam, porque a igreja ainda não chegou neles. Porque a igreja ainda não foi. Porque nós ainda não saímos de nossa casa e pregamos o evangelho ao nosso vizinho. Porque nós ainda não pregamos na nossa família. Porque nós ainda não pregamos na nossa cidade. Meus irmãos, a Bíblia ela fala de realidades que a gente às vezes não entende, mas saiba que Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas de nós. Toda pessoa que Deus colocou na sua vida, que passou pela sua vida e você não falou do evangelho, Deus de alguma forma vai chegar lá na frente e falar: olha, você tinha que ter falado. Eu salvei essa pessoa, mas eu queria ter usado você, você não usou, eu salvei ela, mas era para ter sido você. É a imagem do atalaia no Antigo Testamento, que ele fala assim: aquele homem que fica em cima do muro, que olha que o exército está vindo destruir a cidade, ele tem que correr e avisar todo mundo. Se ele corre e avisa, e a pessoa não presta atenção, culpa da pessoa. Agora, se ele vê que está vindo um problema, e ele não fala, ele é condenado por aquele sangue. E a Bíblia fala que nós somos esse atalaia. Nós somos esse soldado que vê a destruição e tem que falar para todo mundo: há esperança, há um único Deus, há salvação. Então, meus irmãos, que nós possamos olhar da nossa vida nas várias esferas, local, da nossa cidade, da nossa família, do mundo, e que nós possamos ser uma igreja onde nós somos um só povo, uma só nação. Que não permitamos que a sociedade que quer nos dividir seja bem sucedida. Que essa sociedade que quer dizer que a gente tem que viver um contra o outro, que ela ganhe terreno na igreja. Essa sociedade que conseguiu dividir a igreja em 2018, através de política, que ela não seja bem sucedida novamente. Que nós possamos entender que nós podemos ser um só corpo, uma só nação, convivendo com as pessoas ao nosso redor. Então, vamos orar, já preparando o nosso coração para o momento da ceia. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Que maravilha é, Pai, saber que nós que vivíamos longe, estamos agora perto. Nós que vivemos sem Deus, temos agora o Senhor para chamar de Pai. Senhor, Tu sabes que nós criamos várias dificuldades, Senhor, para proclamar Teu Evangelho. Nós criamos várias barreiras, Senhor, para não falar, para não nos aceitar. Senhor, nós somos estimulados a viver em guerra, em conflito uns com os outros, Senhor. Senhor, nos perdoa. Faz com que nós possamos chegar a Ti e ser um só corpo. Nos ajuda, Pai, a quebrar qualquer barreira e qualquer inimizade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser construtor de pontes. Nos ajuda, Senhor, a realmente tomar atitudes reais e práticas para alcançar pessoas. Senhor, eu clamo, Pai, que o Senhor venha se revelar a nós e transformar. Se alguém aqui, Pai, não conhecia, estava longe de Ti, estava afastado do Senhor, estava necessitado, Pai, de saber que há um Deus verdadeiro, que o salva, que o perdoa, que morreu por conta do seu pecado e que ressuscitou ao terceiro dia para dar vida nova, Senhor, faz ele um cidadão dos céus como nós.